Porque o empresário, ele cria dinheiro do nada com o negócio dele. O teu investimento só multiplica o dinheiro que você tem. O teu negócio cria dinheiro do nada pra você. Então, poxa, é muito melhor você focar a tua energia em algo que tá criando dinheiro do nada. Começamos mais um Podclass. Eu sou a Larissa Mulhart e estou aqui como CX do Class Club, o maior e melhor clube de empresários do Brasil. Eu sou um pouco, eu sei, mas eu tenho que falar, é a verdade. E o Podclass nasceu para revelar histórias de empresários que chegam já falando de suas empresas, mas a gente quer que eles contem quem eles são no fundo, né? Então a gente vai trazer isso para vocês, uma versão de um sócio que onde ele chega ele fala da empresa, mas a gente hoje vai ter um pouquinho mais de Júlio, que é o nosso convidado de hoje. Nosso convidado acredita que progresso e ordem são princípios fundamentais para construir uma trajetória sólida. Ele é cofundador da Formadores de Mercado e Educação, uma empresa que nasceu com o propósito de ensinar sobre criptoativos, hoje o assunto é bom, e investimentos, e que busca se tornar a maior referência em educação financeira do Brasil. Eu sei que esse podcast eu vou aprender muito, eu tô aqui como uma leiga, ele já até sabe disso, então eu quero muita explicação de todo esse universo que ele vive, que para ele às vezes é tão normal e natural, mas que às vezes você que tá aí do outro lado, assim como eu, vai aprender muito, já pega papel e caneta, anota tudo com você, Júlio Carelli. Obrigado, Lari. É tão mais fácil falar da empresa, né? Pois é, tá vendo? Mas a gente quer ouvir de você. Quem é esse Sim. cara que, através hoje de criptoativos, ele traz ali uma solução financeira para as pessoas, para que elas possam expandir patrimônio e tudo mais. Mas o Júlio que começou lá atrás, quem é Legal. esse Júlio? De onde ele vem? Sempre foi uma vontade de ser um empreendedor? Nunca foi? Como que é essa história? Show de bola, vamos lá. Eu tenho 26 anos, sou jovem ainda, sou casado, fazem 7 anos, eu tenho 3 filhas, a Maria Júlia que tem 4 anos, a Diana que tem 3, e uma que tá na barriga, que é a Sofia, ainda não nasceu, vai ser a minha última, tô negociando com a esposa também, vamos ver. Vamos ver, porque Vamos o ver, aval é vamos sempre ver. da esposa, né? Pelo visto. Não, mas lá em casa eu sempre tenho... acordado. Eu sempre tenho a última palavra, que é sim, senhora. Ah, tá. Agora a gente gostou, tá vendo? Esse é o Júlio com vocês, né? Vê se na empresa ele vai falar isso. Não vai. Não dá. Ah. Mas eu sempre tive a vontade de ser empreendedor. Na verdade, eu sempre fui, porque eu nunca tive a carteira assinada. Nunca. Meu pai, ele é engenheiro civil. E aí, lá em casa a gente sempre teve a cultura assim, de trabalho, né? Muito influenciado pelo meu pai. Então, até por exemplo, você tá sentado lá no sofá, um tempinho de descanso, aí você pensa assim, por que eu não tô fazendo aquele negócio lá? Sabe? Porque sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, tinha que estar trabalhando. E eu acho que isso foi bom para mim. Então, com 14 anos de idade, estava acontecendo uma obra, aí eu já ia ajudar na obra lá como servente e tudo mais, cavar buraco de fundação. Meu pai é engenheiro civil, então, né, tinha muita obra na nossa vida. E aí, muito influenciado por ele, e também porque é algo que eu gosto, eu me formei como engenheiro civil. Então, segui junto, a partir dos 16 anos de idade, eu entrei na empresa dele, ele tem uma empresa de engenharia civil, trabalha com patologia, então ele pega só os problemas, né? Isso que é empreendedor raiz, né? Ele gosta de achar o problema e resolver. Não, além de ser empreendedor, que já é solucionar problemas, ele foi lá e pegou os prédios que estavam caindo, entendeu? E aí, enfim... Pra mostrar que ele é bom mesmo, entendeu? Pra mostrar que ele é bom mesmo, e o homem é bom. Tá certo. Então, desde os 16 anos eu passei a trabalhar com ele, então nunca tive carteira assinada, né? Aí, em determinado momento, eu entrei na sociedade junto com ele e assim a gente seguiu. Só que nesse meio do caminho, nós somos uma família de 5 irmãos, né? Eu sou exatamente o do meio. Tem 2 mais novos e 2 mais velhos. O meu irmão mais velho da família, ele foi pro mercado financeiro. Se formou em administração, trabalhou em banco, gostava de bolsa de valores, tudo mais. E aí ele foi ser day trader. Foi jogar, olhou lá a estatística, 99% dá errado, eu quero ficar aqui, entendeu? Então eu vou, gostei do desafio. Jogou super contra a estatística, né? Porque é muito difícil você dar certo no day trade, né? Isso, 99% dá errado. Mas ele foi 1% que deu certo. Então, ele era muito analítico, assim. Eu nunca vi ninguém que é tão disciplinado em termos de estudo quanto ele. O nome dele é Jonatas. Assim,
ele tinha lá um objetivo de estudo, o cara acordava 4 horas da manhã para estudar, estudava até as 9 que a bolsa abria, uma máquina, ele fez isso em constância por 2 anos. Então eu olhei para isso e caramba, cara, esse cara é referência para mim, né? Uma máquina de estudar e de disciplina. Enfim, porque ele foi pro mercado financeiro, um irmão mais velho tem muita influência, né? Então ele começou a nos influenciar, que é o João, o meu outro irmão mais velho, e eu, a investir. Então a gente ganhava lá o dinheirinho, poxa, invistam aí em bolsa, comecem a guardar, né? Criem a cultura de poupar e tudo mais. E aí, influenciado por ele, eu comecei a fazer isso. E aí fui para renda fixa, fui para FI, que é fundo imobiliário, fui para ações. Mas, sabe, não tinha uma volatilidade muito grande. Porque a renda fixa é aquilo, né? É 1% ao É mês, então fixa. é fixa, né? Como o nome já diz, e tá tudo bem, é Exato. para ter segurança. Mas eu queria mais, né? Talvez um pouco imediatista, como todo brasileiro, talvez, com certeza. Mas eu queria mais. Então eu comecei a estudar derivativo dentro da Bolsa de Valores. Derivativo de uma ação são as opções, por exemplo. Então é um contrato de uma ação. E às vezes esse contrato ele valoriza muito mais do que a própria ação. Uhum. Por exemplo, vamos dizer que essa mesa aqui hoje está valendo R$1.000, né? Mas eu não quero comprar essa mesa hoje e eu acho que daqui a um mês essa mesa vai valer 2.000. E aí a Lari é a dona dessa mesa. Então a Lari faz um contrato comigo e vamos dizer que esse contrato é o copo, tá? Tá. A Lari faz o contrato e fala assim, Júlio, eu vendo a mesa para você por R$1.000 no mês que vem, tá bom? Me paga R$10 por esse contrato? Eu pago. Beleza. Só que aí no mês que vem essa mesa custa 2.000, mas eu tenho um contrato para comprar ela por 1.000. Esse contrato vale mais do que R$10 que você me vendeu, né? Esse contrato valorizou, porque ele me dá o direito de comprar algo R$1.000 mais caro do que... R$1.000 mais barato do que ele está valendo. Então, a porcentagem de valorização nas opções de ações é muito maior que a ação. Opções de ações é tipo valorização como cripto, assim, coisa de 600%, 700%. Então, comecei a estudar muito isso, e aí, por conta de ter feito engenharia civil, eu gostava de calcular. Aí tem uma fórmula lá para você calcular preço de opção que se chama Black-Scholes. Aí tinha uma das gregas para você calcular e tudo mais. Gregas sabe, na fórmula tem várias letrinhas gregas. E aí eu gostava de ficar calculando aquilo, resolver integral para calcular a volatilidade implícita da ação. Mas beleza, mas daí eu quebrei. Tudo que eu tinha guardado ali, investido, eu joguei completamente irresponsável. Joguei tudo em uma opção só, que na minha cabeça ia explodir. E aí eu perdi tudo e com isso o meu irmão mais velho também perdeu tudo. Aí a gente se olhou, mas perder tudo quando você tem, vamos lá, 22 anos, não é muita coisa, né? Vamos combinar? Não é muita coisa. Eu já era casado nessa idade, eu casei cedo, casei com 20, ou 19, tá por aí. E aí a gente se olhou e falou assim, temos que estudar mais, né? Precisamos de mais conhecimento sobre isso. Isso, precisamos nos aperfeiçoar, né? Porque claramente a gente fez um negócio errado aqui. Perdemos todo o nosso dinheiro. E aí foi quando vocês começaram a super entender desse assunto, porque foi uma necessidade. Passou por uma situação e falou, agora a gente precisa dar um jeito nisso. Mergulhar de cabeça, né? Porque, enfim, a gente pagou com todo o patrimônio que a gente tinha na época, líquido tava ali, né? Que na verdade era tudo que a gente tinha, não tinha nenhum imóvel com 22 anos, né? Não nasci rico. Então, beleza, mergulhamos de cabeça nos investimentos, em estudar mesmo, e aí eu voltei a investir em ação. Não fui mais para opções, ficava estudando, ainda gosto, mas só estudo porque, sabe, gato escaldado. Mas voltei para as ações. E aí o João, que é esse irmão aqui, ele foi para cripto. Foi estudar cripto, foi estudar Bitcoin. E aí eu numa frustração danada, porque meu portfólio só caía, a ação brasileira, o presidente XY fala alguma coisa, a bolsa cai. E aí você estuda a análise fundamentalista da ação, analisa balanço, caramba, isso aqui é muito bom, mas o preço não corresponde, pode mudar também, né? E o preço também não corresponde, às vezes, a uma empresa ter caixa e tudo mais. Porque o mercado, às vezes, ele é meio irracional, né? E aí o portfólio dele com cripto explodindo, assim, né?
E ele ia falar, Júlio, você precisa estudar Bitcoin, cara, vamos estudar Bitcoin junto comigo. E aí eu olhava e falava assim, João, Bitcoin não gera caixa. Bitcoin não é uma empresa. O que é o Bitcoin? Bitcoin é uma pirâmide, cara. E aí ele olhava assim pra mim e falava, não, cara, você tem que estudar, você tem que pelo menos me deixar falar. Porque eu nem deixava falar, né? Eu era, nossa, criei uma caixa de ferro aqui na minha cabeça e não queria nem escutar sobre Bitcoin. Até que um dia eu dei essa abertura pra ele, ele me explicou o sentido por trás do Bitcoin. Porque eu olhava só pra rentabilidade e falava assim, cara, como que um ativo pode fazer 1000% em um ano? Não sei como é que isso acontece. Isso aqui, pra Porque mim, o que você está parece... acostumado ali é aquela renda fixa, é outros tipos de coisa que você já sabe mais ou menos como funciona. Quando foge muito do seu controle, já é outra coisa. A gente Isso, fica até meio receoso, assim, né? isso, e era demais, né? Fugia muito até do que a ação performava. Então, aí eu me abri pra escutar o porquê que fazia sentido, o sentido por trás da rentabilidade, e aí realmente fez muito sentido. E aí eu comecei a investir. Nisso, depois o mundo passou pela pandemia, depois da pandemia todos os países subiram taxa de juros, a taxa de juros americana era 0, subiu lá para 5 e pouco, que é altíssimo para o americano. Com isso, todas as bolsas caíram, o Bitcoin caiu também. E aí, em 2022, nós continuávamos ali investindo em cripto, mas o mercado atingiu a sua máxima queda, assim, sabe? E dali, finalzinho de 22, início de 23, o mercado voltou a subir. Muito porque a perspectiva do mundo tinha mudado. O mundo passou pela pandemia, né? A inflação já estava começando a caminhar mais para baixo, tinha expectativa de que as coisas iam melhorar. O mercado voltou a andar. E as pessoas em volta da gente, que sabiam que a gente investia, viam que o mercado estava subindo e aí começavam a pedir, e aí, o que eu compro? Né? Como que eu faço, né? Como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Isso, exato. E nisso, a gente tem um amigo que hoje é sócio, que é o Rodrigo. Ele olhou para essa demanda que já tinha e falou assim, por que a gente não cria uma empresa sobre isso? Para educar as pessoas sobre isso. As pessoas já estão vindo aqui pedir o que eu compro. Por que a gente não abre uma empresa de educação? E assim a gente abriu a Formadores. A gente abriu a Formadores em 2023. Aí, com um ano de empresa, a gente passou pela primeira rodada de investimentos, num valuation de 40 milhões. E aí foi um crescimento até aqui. Esse ano a gente está mais do que dobrando. Enfim, tem sido bem satisfatório. Ótimas novidades. Ótimas novidades. E aí eu saí da engenharia, né? E isso deixou meu pai triste. Mas ele com certeza vai assistir esse podcast, ele vai ficar muito orgulhoso do filho que ele tem. Vai ficar feliz. Ele deixou ali um pouquinho, deixa pra ele, né, resolver essas questões de prédios que, né, já ninguém via perspectiva mais pra ele, mas seu pai, ele vê, né, coisa boa. Isso é muito bom, né? Porque você tem exemplos maravilhosos, né? Você foi falando de várias coisas aqui, eu fui pegando como que o seu referencial de família é muito importante pra você, né? Então, você tem um pai que é aquela estaca, que é a pessoa que lidera todos esses filhos e tudo mais, e que deixou muitos aprendizados pra você pra ser o cara que você é hoje. Total. E todos os outros irmãos também que vão ali, vamos juntos, estamos aqui. E isso vem muito dessa coisa do seu pai, né? De trazer essa unidade de família e tudo, que eu sei que você também traz pra sua família hoje, que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Mas para tudo que você falou aqui, maravilhoso. Ou seja, as pessoas, elas te procuram para ensinar para elas qual é a diferença de criptoativos e esse universo que você vive. Isso. Então, elas estudam sobre isso com você e no final elas saem de lá também investindo e tudo mais, certo? Isso. Maravilhoso. E para uma pessoa que hoje ainda não te conhecia, tá aqui te escutando pela primeira vez, qual que seria assim, o primeiro passo que você fala para ela? Olha, quero investir em criptoativos. Qual que é o primeiro passo, Júlio? O primeiro passo para não perder tudo como eu acabei perdendo em bolsa, né, não em cripto, é estudar. É buscar o conhecimento, porque em tudo na vida, né, Lari? Se você fizer sem conhecimento, você pode chegar do ponto A para o ponto B, mas você vai levar muito tempo para chegar do ponto A para o ponto B, e tempo é o nosso ativo mais valioso, é o que não volta, né? Então, se você pagar por esse tempo, que é o tempo é o conhecimento que você não tem. Verdade. Vai te levar mais para frente, né? E aí, para entender de cripto, eu acho que o principal é você entender o Bitcoin. Porque, até falando de criptomoeda, né? Criptomoeda é uma terminologia que a gente não gosta. A gente estava falando antes do podcast começar.
Moeda em cripto só existe uma, que é o Bitcoin, e todas as outras são empresas de tecnologia que, ao invés de lançarem um IPO numa bolsa, fizeram um ICO dentro de cripto. Por quê? Porque existe menos regulamentação hoje para você fazer um ICO, que é um Initial Coin Offer. E aí essas empresas colocaram dinheiro no caixa e voltaram a trabalhar. Então, eu acho que é muito mais interessante você primeiro entender o Bitcoin e aí depois você vai para todas as outras, né? E aí, para entender o Bitcoin, a gente tem que voltar um pouquinho na história. O mundo, em termos econômicos, acontece algo que meio que divide ele em 1971. O que acontece? Economicamente, todo dólar que existia na economia antes de 1971, ele tinha um lastro físico em ouro. Então, o dólar era emitido e ele tinha esse lastro. Qual que era o lastro, Júlio? 35 dólares compram uma onça de ouro. Legal. Só que em 1971, esse lastro é quebrado pelo Richard Nixon. Isso na história é conhecido como Nixon Shock. E a partir desse momento, o governo passa a imprimir dinheiro. Por que ele faz isso? Porque se a gente voltar um pouco mais atrás de 1971, os Estados Unidos se envolvem em várias guerras ao longo dos anos. De 39 a 45 é a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos está lá. Em 1950, a Guerra da Coreia, os Estados Unidos está lá. Em 1955, a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos está lá. E tem 20 anos de Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Então eles gastam muita grana, até chegar em 71 eles têm um problema. E eles não têm mais de onde tirar dinheiro. E eles precisam de ouro para emitir o dinheiro. Aí eles quebram o lastro. E quando eles quebram o lastro, o governo passa a imprimir. Só que, se o dinheiro está na mão do governo, cá entre nós, os governos tendem a ser mais irresponsáveis, ele passa a imprimir dinheiro. E toda vez que um governo agora imprime dinheiro sem lastro, eu tenho uma quantidade de dinheiro em circulação, eu vou imprimir mais, eu diluo o poder de compra entre mais unidades monetárias. Nosso poder de compra cai. Uhum. Então, você começa a sentir que, com o passar dos anos, você precisa ganhar mais para sustentar o mesmo padrão de vida, porque as coisas estão cada vez mais caras. Por quê? Porque o governo está imprimindo dinheiro avassaladoramente. Isso acontece desde 71. Então, quando isso acontece com os Estados Unidos, todos os países olham e pensam assim, poxa, mas a maior economia do mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. E aí todos os países passam a imprimir as suas próprias moedas. Então, esse hoje, assim, é um problema muito grande em termos econômicos, porque o dinheiro não tem mais lastro, o lastro está na mão do país, o país imprime dinheiro, faz lastro em dívida pública, e aí por que o Bitcoin faz sentido? Porque o Bitcoin é escasso. Em 2008 ele foi criado, e eu costumo falar que o Bitcoin ele é a antítese da moeda fiduciária. O problema da moeda fiduciária é que hoje ela é infinita. Está na mão do governo, se o governo decidir imprimir mais, ele vai imprimir. E o Bitcoin ele foi criado para ser escasso. Então só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Nenhum a mais, nenhum a menos. E aí então, poxa, o principal ponto de uma reserva de valor é a escassez. Aí o segundo principal é segurança. Será que o Bitcoin é seguro? A tecnologia por trás do Bitcoin, que se chama blockchain, é hoje a tecnologia mais segura, em termos de segurança, mais segura do mundo. Você pensa, Lari, um Bitcoin hoje está $112 mil, se eu não me engano. Será que não existe incentivo financeiro para tentar hackear? Será que ninguém está tentando? Mas por que em 16 anos ninguém conseguiu? Por que o Banco Central do Brasil está desenvolvendo um real digital, que é o Drex? Você já ouviu falar do Drex? Já ouvi falar. O Drex está sendo desenvolvido em blockchain. Porque é seguro. Porque é mais seguro do que o sistema financeiro tradicional hoje. E aí tem bancões que já estão comprando blockchain para colocar dentro. Beleza. Então eu tenho uma disparidade aqui. Eu tenho a moeda fiduciária, que é o real, o dólar, o euro, que está na mão do governo e pode ser impresso. E eu tenho uma moeda que é escassa e segura. Com isso a gente sabe que o Bitcoin vai fazer amanhã? Se o Bitcoin vai subir ou cair? Cara, não sei. Mas no longo prazo, se isso daqui continuar sendo verdade, os governos continuarem imprimindo dinheiro e o Bitcoin continuar sendo escasso, ele é uma reserva de valor em construção. É como o ouro. O ouro nesse ano, Lari, já bateu 38 vezes a sua máxima histórica. Olha isso. É muito. É muita coisa. Então, o ouro ele vai continuar batendo máxima histórica pro resto das nossas vidas. Porque ele é um ativo escasso. A menos que, não sei, amanhã encontrem... Um jeito de fazer ouro. Um jeito de fazer ouro. Ou sei lá, Tem como. uma jazida com trilhões e trilhões de ouro que não foi encontrado, né? Ainda.
Então, assim, com o Bitcoin a gente tem essa segurança de que não vai ser encontrado. É 21 milhões e acabou. Então, quando a gente olha para o Bitcoin, eu olho, e aí foi isso que me convenceu lá atrás, não só pela rentabilidade dele, porque muito da rentabilidade dele, na verdade, é a moeda se depreciando frente a ele. É o real ficando pior do que o Bitcoin ficando melhor. Mas ele é proteção patrimonial. E aí é para você colocar 100% do teu patrimônio? Não, mas é para você diversificar, colocar lá um pouquinho, para você ter protegido contra o real. E aí quando você vai analisar dado histórico em termos de rentabilidade, se a gente for puxar a rentabilidade anual do Bitcoin, é 67% ao ano. Então ele te protege e historicamente ele está te dando retorno, entendeu? Faz todo sentido. Exatamente. E as pessoas hoje, elas têm aquela coisa, né? Ai, meu Deus, e se eu comprar isso, onde que eu acho isso, né? Porque você não pega e sai andando, né? Não é igual o ouro, que você pega uma barra de ouro e sai andando. Sim. E isso causa muito esse medo, essa desconfiança. E foi exatamente por isso que vocês criaram os cursos e tudo mais, para que a pessoa consiga entender essa diferença. Só que hoje vocês também têm a possibilidade, por exemplo, eu tenho um patrimônio, eu quero ir lá e falar, Júlio, investe isso para mim, certo? Uhum. Então, as pessoas te acham e elas conseguem contar com você para também ser esse braço delas. Isso. Só que eu tenho o principal pilar da nossa empresa é segurança. Então, nós temos uma política bem restrita de não custodiar dinheiro de cliente. Por quê? Porque o Brasil, Lari, por que o tigrinho dá tão certo no nosso país? O Brasil é o país do imediatismo. Sendo o país do imediatismo, surgiu uma pirâmide financeira a cada 14 minutos no nosso país. Pirâmide financeira geralmente custodia o dinheiro dos outros e promete lucro. Então eu já estou ligado a cripto, eu não vou custodiar dinheiro de ninguém para não ter essa associação, né? Então a gente não custodia, mas eu tenho algumas estratégias dentro da empresa que facilitam a pessoa investir. Ela tem ainda a custódia dela, o dinheiro ainda está na mão dela, mas ela não precisa ficar se preocupando com isso, sabe? Nós temos 2 verticais hoje, educação e assessoria. É isso aí. Educação para quem quer se aprimorar e assessoria para quem? Para o empresário, que quer focar no próprio negócio, porque o empresário ele cria dinheiro do nada com o negócio dele. O teu investimento só multiplica o dinheiro que você tem. O teu negócio cria dinheiro do nada para você. Então, poxa, é muito melhor você focar a tua energia em algo que está criando dinheiro do nada. E aí os teus investimentos você deixa lá só multiplicando o seu dinheiro, né? Então, nessa vertical de assessoria, a gente entrega isso. Isso, porque eu fico pensando assim, né? Os empresários que estão escutando a gente e eles estão ouvindo tudo isso que você falou, essa história que ele conseguiu agora entender como você entendeu lá atrás, deu um clique. Uhum. E ele fala assim, nossa, eu quero investir, mas às vezes ele não tem um tempo pra fazer o curso agora. Isso. E tá tudo bem, ele pode até fazer mais pra frente e tudo mais, mas se hoje ele quer investir, ele também consegue com você. Consegue, 100%. E, com certeza, depois ele consegue fazer o curso também, porque aí ele vai se aprimorando, entendendo exatamente o que ele tá fazendo e tudo mais. Assim como o negócio dele, que ele construiu, ele não entendia muito bem, ele foi entendendo Sim. e construiu um negócio. Então, maravilha, eu achei isso maravilhoso. E sua frase de inspiração é progresso e ordem. Isso. E eu queria que você contasse pra gente, assim, dentro do seu contexto, assim, teve algum momento que você precisou ir pro progresso e depois colocar a ordem? Conta pra gente uma história. A todo momento. Eu escutei, essa frase é uma frase que eu escutei do Flávio, né? Uhum. Um dia que a gente veio aqui no Vende-se no Escala e Modelo de Negócio. E era exatamente o que a gente estava vivendo, porque em 2 anos e meio, que é o período da nossa empresa, nós crescemos bastante. E nesse crescimento é justamente assim, né? Eu tô colocando bastante cliente, hoje a gente já passa dos mil clientes, eu tô botando bastante cliente para dentro, então eu tô progredindo. E aí vem outro, e nós somos em 4 sócios, e isso é bom porque cada um tá dividido Numa habilidade. assim. Numa habilidade, E aí vem outro, sabe, organizando e atendimento, e aí contratação e tudo mais. Então essa frase define a nossa empresa até aqui. Progresso e ordem. Muito bom. Porque não adianta, né? Se você só quiser crescer e você não olhar também que existe esse sócio que tem que estar ali junto com você. Então, o Caio, Flávio e Joel trazem muito isso, né? Até no Class, que você precisa ter sócios com habilidades que te complementam. Uhum. Você não precisa de todo mundo sendo vendedor, mas você precisa de um que vende. Sim, Você não precisa de ser o cara que vai deixar tudo organizadinho. Por exemplo, eu já não seria essa pessoa que é do processo, né? Então, eu sou a pessoa mais executora. Mas você também precisa ter o cara do processo, porque senão você vai executar e não tem nada
para ali te ajudar a gerir aquela informação e até esses clientes que estão entrando. Então, isso é muito legal de saber até que por trás da empresa, né, no back, a gente tem as pessoas ali cuidando de tudo. Existe alguma decisão, assim, que você tomou dentro da sua empresa, que você fala, Lari, foi um divisor de águas para mim? Entrar no Klex. Era o meu próximo assunto. Então, ou seja, a gente já tá em sintonia. Não, assim, porque entrar no Klex, primeiro que deu ROI, né? Foi muito bom, maravilhoso. Ainda tem um tempo, mas maravilhoso foi Até entrar aqui. até aqui, E na época, assim, pra gente, era uma decisão, sabe, importante em termos financeiros pra empresa, né? E aí, depois de ver o Caio, o Flávio aqui no Scala, viemos eu e meu sócio aqui, né? Eu e o Rodrigo. Aí nós olhamos e vendemos a ideia para os outros dois, para o João e para o William, e aí a gente tomou essa decisão. E pra gente foi um divisor de água, assim, tanto em ROI, de dinheiro mesmo que trouxe para dentro da empresa, mas nas pessoas que a gente conheceu, assim, ainda não assinamos, tá? Mas muito provavelmente está nascendo uma nova empresa de uma pessoa que eu conheci dentro do Klex. Olha, que maravilha, adoro essas conexões. Muito legal, muito legal. Então, o Klex foi um divisor de águas pra gente, com certeza. Depois eu quero saber. Depois que a gente desligar, eu quero Sim. saber quem é esse sócio. Show de Que eu bola. quero desejar muitas conquistas para vocês. Eu acho Amém. que o Class é um ecossistema em que você conhece pessoas que se unem a você porque elas têm os mesmos princípios e valores. Uhum. E aí, no final da conta, né, isso primeiro precisa ser o primeiro passo, e depois, no final, é o lucro, aí é o dinheiro, aí vem todas as outras coisas, porque, afinal de contas, são empresários e querem fazer dinheiro e tem que fazer mesmo. Qual dica que você dá, por exemplo, para uma pessoa que tá assistindo a gente, e ele tá lá naquele seu momento do Scala, ele já gostou do Class, ele tá namorando ali o Class Club e ele entrou. Qual que é a dica, assim, que você fala assim, cara, faça isso quando você entrar? Entendi. Ele ainda não entrou no Klex? Não entrou, mas ele vai entrar. Ah, ele já tomou a decisão que vai entrar? Já tomou a decisão. A primeira coisa é participar de todos os eventos que a MLS proporciona. Porque hoje o Klex, ele é um clube Platinum, né? Então você tem acesso a clubes ouro, prata e bronze. As conexões dentro do Klex, elas são extremamente importantes, mas as conexões nos outros clubes também são. O ecossistema da MLS foi algo, nossa, brilhante, né? Saiu da cabeça do Flávio, é brilhante. Então, essas conexões dentro do Klex são maravilhosas e é muito bom, mas você consegue fazer muito bem elas em eventos presenciais, que são 3 no ano, mas se você aproveitar e participar dos outros, você tem mais de um evento por mês para você ir. Infinitas possibilidades, Infinitas né? possibilidades. Você não sabe quem você vai encontrar no caminho. Exato. Então, assim, a gente já conheceu muitas pessoas importantes dentro do Klex, mas a gente já conheceu muitas pessoas importantes dentro de outros clubes. Com certeza. Que nós tivemos acesso por meio do Klex. Então, para uma pessoa que já tomou a decisão e vai entrar, essa é a minha dica. Aproveita do ecossistema da MLS, porque é um ecossistema muito rico. Você vai conhecer muitas pessoas importantes e vai aprender muito, né? Em conhecimento mesmo que é passado. E para a pessoa que tá ali, veio no Scala, sabe? Não sabe se vai tomar decisão. Às vezes olhou o preço, falou assim, meu Deus, não sei. E agora, né? Será que vou? Assim, você vai pagar com um dinheiro novo. Essa é a ideia, né? Você pagar o Klex com um dinheiro novo. E aí, se você utilizar do ecossistema, você vai pagar o Klex com dinheiro novo. Essa é a minha E pra dica. quem não entendeu o que é dinheiro novo, é você entrar aqui, você tomou a decisão. Você chega aqui, você faz dinheiro novo, com novos negócios, novas pessoas. Então, você não vai contar com aquele dinheiro que você tem no seu caixa. Isso. É um novo dinheiro que você vai gerar para que tudo se pague. Então, Isso é Exato. maravilhoso. E muitas pessoas entram aqui no Class e falam assim, nossa, eu não sabia nem como que eu ia fazer, eu não sabia como que fazia um networking de qualidade. E você é um cara que tá aqui desde o início, que ele é mais quietinho, mas ele vai fazendo os negócios dele, ele vai se conectando e tudo mais, e depois que ele começa a falar com as pessoas, eu vejo como as pessoas, nossa, que cara inteligente, né? E como que você dá a dica, assim, para as pessoas fazerem um networking de qualidade? Olha, eu acho que você se interessar pela pessoa é muito importante, né? Você primeiro tem que escutar a pessoa, se interessar pelo negócio dela e realmente de querer conhecer, né? E aí, a partir do momento que você conhece a pessoa e aí, se isso fizer sentido,
vocês vão fazer negócios juntos, mas primeiro você tem que se interessar, primeiro você tem que servir a pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu escuto, muitas vezes a pessoa é de um segmento, por exemplo, né? O Robert dentro do Klex. Nossa, eu gosto muito dele. É muito querido, né? Ele tem transportador e mexe com calcário Aham. e tudo mais. Em alguns eventos da MLS, eu converso com as pessoas e as pessoas são do agro, então precisam do suprimento dele. Eu falo assim, ó, eu tenho cara para te apresentar, e aí eu mando o contato do Do Robert, Robert. porque isso é legal, né? Você tá ajudando as duas pessoas no final. Então eu acho que o networking é isso, é você ir para somar ao invés de ir para sugar, É entendeu? isso. E é você acabar servindo primeiro e depois você conquista, mas você nem serve porque você quer conquistar. Você serve porque é servir, né? Isso, É isso, você é ajudar as gratificante. pessoas, né? Isso é muito legal e eu comento muito isso aqui com uma parte de CX. Primeiro que a Lari CX ficou muito feliz, que você sabe como funciona a MLS, você sabe tudo. Ai, que gratidão. Mas a outra parte de você conseguir enxergar que não é só também sobre você, né? Uhum, Às vezes você não vai precisar do Robert, apesar de você adorar ele, mas dentro do seu negócio hoje não tem match, né? Não tem uhum, sentido, mas você pode indicá-lo para outras pessoas, né? E os sócios do Class, como te indicam e vão indicar você que tá aí assistindo a gente e daqui a pouco faz parte aqui do Class também. O que você isso. acha que é um diferencial do grupo do Class? Porque poderia ser qualquer pessoa aqui dentro, mas nunca é qualquer pessoa, são as pessoas certas, né? O Caio Uhum. sempre fala isso, né? Existem as pessoas legais e tudo mais, mas aqui a gente tem as pessoas certas. O que você acha que é um diferencial desse grupo forte? Eu acho que o principal diferencial são os valores. Porque a gente já olhou para alguns outros e participou de alguns outros, mas sabe como a cultura de uma empresa expulsa quem não está aculturado? A cultura do Klex expulsa quem não tem valores, entendeu? Então, quem prioriza família fica. Então, se você encontrar num grupo com empresários grandes e fortes que valorizam família, sabe, isso é sensacional. E isso casa muito pra mim, que valorizo demais, né? Então eu acho que o principal diferencial são os valores. Eu adorei isso que você falou, porque eu acompanho o sócio desde o onboard, igual a gente fez a nossa reunião lá atrás para entender o que você fazia e tudo mais. Uhum, E eu vejo que tem algumas coisas que eu olho para todos os sócios, eles têm em comum, que é essa vontade de fazer acontecer, uhum, que é valorizar as mesmas coisas, né? Então, é o tempo de qualidade com a família, é você ter uma esposa que você honra, é isso. você ter, com certeza, mais de um filho ali, na maioria dos casos, né? Tem gente que está se preparando ainda, enfim, né? Família também não é só a família que você cria, mas a família que você já tem, né? De você honrar seus pais e tudo mais, que também é um valor seu, que eu já vi aqui. Isso é muito legal. O que você dá de dica para empresários que estão escutando a gente e que às vezes estão naquela correria e não estão parando para olhar o que ele tem de mais precioso, que é a família dele? Por mais que eu seja jovem, eu vou dar esse conselho, né? O tempo ele passa muito rápido. Eu vejo isso pelas minhas filhas. A Maria Júlia já tá com 4 anos, vai fazer 5 anos agora, e focar no negócio é importante. E é importante você, sabe, dar duro mesmo, trabalhar muito. Mas os momentos que você tem com a sua família, larga o celular e dá atenção, porque tem mais a ver com tempo de qualidade, né? Porque o tempo passa. E aí, no final, se às vezes a gente quer conquistar tudo pela família, né? Tipo assim, cara, eu vou andar com o melhor carro, vou comprar a melhor casa e tudo mais. Mas às vezes a sua família quer o seu tempo. E não quer só o bem material. O bem material é importante, eu não descarto isso, né? Mas o tempo ele é mais importante que o bem material, e o tempo ele não volta, e os seus filhos crescem. E aí aproveitar dessa fase é extremamente importante, né? Tanto para você curtir a sua família, quanto para o seu filho. Ele precisa de você. O seu filho precisa de você, assim como o seu funcionário precisa de você, etc, etc. Então, é isso, o tempo passa. Já que a gente tá nesse assunto Júlio Pai, que a gente tava num evento recentemente, ele foi lá, a gente tinha uma brincadeira pra fazer, ele foi, deu tudo dele pra levar. Foi um Mickey que você ganhou, não foi? Ganhou a Ganhei, Minnie, ganhei, trocou. ganhei. Enfim, ele levou um Mickey pra casa, ele falou pra minha filha. E você tinha que ver a felicidade, que talvez é mais feliz do que se tivesse ganhado muito dinheiro, né? É, Porque é o que paga mesmo, é a família. E o sim. que você me contaria, Júlio, que você aprendeu primeiro com a sua esposa, que eu vejo você falando dela o tempo todo, eu acho isso muito especial.
queria que você falasse assim, pera que ela tá escutando a gente aqui com certeza, ela vai escutar, e eu queria que você falasse pra ela o que foi a coisa mais, assim, valorosa que ela te ensinou, e o que suas 3 filhas, eu sei que tem uma no forninho, mas te ensinou também. Legal. A minha esposa ela é maravilhosa, assim. Ela é uma esposa generosa, carinhosa. Eu acho que o principal de você construir, né, uma família, casar cedo, enfim, eu casei muito cedo e falo pra todo mundo casar cedo, né? É que você tem um suporte, sabe? Você tá ali no teu dia a dia, você quer matar um leão por dia, você quer conquistar, quer batalhar e tudo mais, mas quando você volta, você tem um suporte. E a minha esposa, ela é um excelente suporte, sabe? De voltar pra casa e ela tá ali pra abraçar, pra escutar, eu também escuto ela, enfim. Ela gera um lar, o que, assim, eu sei que é mérito dela, sabe? Então é maravilhoso. E para as minhas filhas me ensinaram um novo tipo de amor. Porque o amor que você ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua esposa é diferente do amor que você ama os seus filhos. E elas me ensinaram esse novo nível de amor, sabe? Maravilhoso, tá vendo como o CPF é muito melhor que o CNPJ? Claro que saindo daqui vocês vão procurar a empresa dele, eu sei, mas isso que é muito legal aqui no Class, né? As pessoas, elas têm os mesmos valores, elas trazem o que é a essência, né? Então, quando alguém for fechar um negócio com o Júlio, com certeza ela quer ouvir o pai Júlio que tá aqui também, né? O esposo Júlio que tá aqui também. E isso é o que faz a diferença, porque no fim do dia, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E se você cuida da sua família assim, o seu negócio também, você cuida da mesma forma, com muito carinho. Então, fico muito feliz de você trazer também essa sua versão aqui, que todos os empresários que vêm aqui, eu vou ali, ó, trazendo essa outra versão e que nem todo mundo conhece. E que, às vezes, é muito mais legal do que só o empresário. O empresário é muito bom, mas a gente conhecer as pessoas a fundo é o que faz ser mais divertido ainda. E, Júlio, o que você acha, assim, que é o seu maior legado hoje dentro da sua empresa, no trabalho que você faz, que você deixa para o mundo? Legal. O propósito da nossa empresa, o Golden Circle, lá, né, da metodologia do Simon, é proporcionar liberdade. Então, eu realmente acredito que nós proporcionamos liberdade para as pessoas. Liberdade financeira, liberdade de tempo no futuro. Esse é o maior legado que a gente vai deixar. Isso é muito legal, porque a maioria das pessoas, elas vêm aqui e elas falam assim, Lari, eu comecei a minha empresa sem propósito, porque eu não sabia nem onde eu ia chegar. Mas no meio do caminho eu descobri o que era o meu propósito. Você, quando começou essa empresa, que a gente já ouviu aqui toda a história, né? Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa, nossa, meu sonho é trabalhar com isso. No meio do caminho você foi descobrindo esse propósito? Com certeza, com certeza. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí hoje você não se vê mais fazendo outra coisa que não seja isso, Não. né? Esse é Não. mais legal. Olha, a gente Não. tem uma brincadeira aqui que eu vou fazer com você, que é uma ideia das social media, sabe? Tá Isso bom. não é nada mérito meu. Elas trazem o que eu faço, eu executo, entendeu? Certo. E aí, eu vou te dar o meu celular pra você mostrar pra aquela câmera ali se é verdade ou mentira. Tá E aí eu bom. vou te fazer algumas perguntas. Não é nada demais, mas é especial, é uma coisa de negócio mesmo. Então, tô pegando aqui pra você. Verdade ou mentira? Quero que você conte pra gente, é um bate-bola. Então vai estar aqui, ó, verdade ou mentira. Então você vai sempre pra cima, assim, verdade, mentira. Tá bom. Tá? Vamos Aí lá. você pode apontar pra aquela câmera 3 ali que todo mundo vai te ver. Ok. Verdade ou mentira com Júlio Carelli? Investir em cripto é mais importante paciência do que velocidade? Verdade. Verdade. Com certeza. O investidor disciplinado vence até quem tem mais dinheiro? Com certeza, verdade. O maior erro de um investidor é agir sem estratégia? Sim, verdade. É tudo verdade, né? É. A educação é o único caminho para formar investidores de verdade? Com certeza é verdade. Já deixei de ganhar dinheiro por medo de arriscar?
Com certeza, verdade. Ou seja, foi um quadro de verdades aqui, eu adorei. É Maravilhoso. isso. É isso, É isso. super Poderia ter simples, deixado curto. assim, ó. Podia ter feito assim, ó. deixado. Tudo é verdade. E agora, pra gente aproveitar esse quadro de verdade, onde que as pessoas encontram o Júlio pra ela resolver essas questões dela que ela precisa conhecer um pouco mais de você? Boa. Onde que elas te acham? Ó, você nos acha no YouTube, Instagram, todas as mídias sociais, @formadores de mercado. É isso. Simples e fácil, tá vendo, gente? Ele já facilita a vida de vocês. Achou, falou com o Júlio, resolveu o problema. Ó, se você nos seguiu no Instagram, pode ter certeza que a gente vai te mandar uma mensagem. Ou seja, a parte de vendas é estruturada, entendeu? A Sim. gente pode até já depois ver um podcast pra gente falar de processos de venda. Pode. Porque eu adoro isso aí. A pessoa Bora, falou com oi, você certeza. já tá assim, posso te contar mais? É, sim, com É certeza. o vendedor raiz, né? Sim. O Caio sempre fala disso. Teve algum insight, inclusive, já que a gente tá falando de vendas, teve algum insight de vendas que você aprendeu no Class que você aplicou e falou, nossa, ainda bem que eu tava aqui? Sim. Teve um insight que mais deu ROI, assim, porque é um ROI eterno. No último evento que a gente teve lá no navio, na aula do Flávio, ele falou assim, né? Tem gente que fala pra mim, pô, Flávio, eu contratei e tudo mais, aí tive que mandar todo embora. E aí eu pergunto, quantos que você contratou? Ah, eu contratei 3. Ah, você tem que contratar 300. Aí eu tava sentado assim, escutando ele, falei assim, ó, caramba, ele tá falando sobre mim. Porque eu contratei 5 pessoas e tive que demitir as 5. E aí, aquela aula, ele desenhou no quadro o processo Eu me dele. lembro. Ele contratava 200, processo seletivo para 200, para ter tal funil, para ir tal, para de 200 contratar 8, de 8 ficar 1, quando é bom. Isso fez todo sentido para mim. Explodiu a minha cabeça naquele momento. Eu voltei, fiz uma reunião com os meus sócios e abri um processo seletivo no outro dia. E agora a gente está com contratação contínua na empresa. A gente contratou. Todos os meses a gente está contratando. Fez processo de treinamento, né? Mas já deu ROI. A gente tem setor de venda ativa total. E aí a gente está agora mudando de escritório, porque o time está crescendo cada vez mais. Problema bom. É isso que a gente quer, né? Tem que Isso. mudar de escritório porque já não cabe mais todo mundo. Qual que pra você foi... Entendi o ROI, mas você acha que dá muita diferença você ter essa eterna contratação ali pra você não esperar dar o problema pra você resolver? Com certeza. É o Com que muda certeza, tudo, né? Com certeza. Porque aí o problema vem. Não é que o problema não vai vir. Vai vir. Mas você tá preparado, entendeu? Você já se preparou antes dele vir. Recado final que você vai dar pra quem tá assistindo a gente, que é empresário, que tava com um pouquinho de medo ali de entender um pouco mais sobre o seu universo. Agora, eu já não tenho dúvidas de que a pessoa já entendeu todo o seu repertório, o quanto você estuda sobre isso, o quanto você tem o seu all-in ali dentro disso que você fala. Deixa um recado final pras pessoas. Com certeza, com certeza. Para você que é empresário ou também para você que não é, Bitcoin é proteção patrimonial com rentabilidade, tá? Se você quiser, na verdade você precisa ter uma parte do seu capital risk-off do país. E se você fizer isso por criptoativo, é muito mais barato e muito mais fácil. Ou seja, recado tá dado. Procurem o Júlio, com certeza ele tem uma equipe ali de vendedores para já te atender, te instruir, trazer todo o know-how que tem por trás ali da empresa dele para você começar a investir aí, se você ainda não investe ou se você já investe, você já tá aí em boas mãos conhecendo o Júlio. Para quem assiste aqui, meu muito obrigada para você por estar aqui, por doar o seu ativo mais precioso, já que a gente tá Que é o falando de tempo, ativos. é isso aí. A gente vai falar do ativo tempo, que é o tempo de qualidade, de você escutar aqui até o final, de conhecer a história de cada um desses empresários. Então, só para lembrar vocês, toda quarta-feira, 6 horas da manhã, estamos juntos no Podclex, no YouTube e no Spotify. Então, ou seja, você vai achar a gente de alguma maneira, tá? E deixa o seu like aqui, se você curtiu esse episódio. Se você agora entendeu o que é um criptoativo, comenta aqui, eu entendi o que é criptoativo. Porque eu tenho certeza que o Júlio, o time dele, vai vir aqui, primeiro, prestar uma assessoria para vocês ali, conversar, tirar dúvidas se ficou alguma, mas vai ficar feliz no fim do Com dia, né? certeza, Das pessoas claro. terem entendido um pouquinho mais. E você vai desbravando esse mercado aí que é gigantesco, a gente sabe. E tenho certeza que vai dar muito ROI pra você aqui ainda. Conte comigo pra isso. E meu muito obrigado pelo seu ativo também, Tempo. Que eu sei que sua Perfeito. agenda é corrida, tava em evento, ele para tudo, ele vem. Então, meu muito obrigada por isso também. Pra mim é uma honra estar com vocês, sócios do Class Club, mas mais do que isso, escutar de pertinho a história de vocês. Perfeito, Lari. Eu ia falar perfeito, Clex. Já estamos tudo em casa. Eu que agradeço
por esse convite para poder participar disso daqui, levar um pouquinho mais de conhecimento de cripto. Se eu pude clarear um pouco, eu entendo que eu estou cumprindo o meu propósito, que é proporcionar liberdade, e tá tudo certo. Com certeza, estamos juntos e nos vemos até na próxima quarta.